Também fiquei. Mas vamos brevemente discorrer sobre esse assunto. Meus irmãos, a introdução para essa palestra. Por que falar de perdão de novo? Eu conto uma história particular, peço licença para falar de algo particular. Eu conheci o Espiritismo em 2009, quando eu morava em Juiz de Fora. E eu venho frequentando reuniões quase todos os dias, né? Já fui até apelidado de rato de reunião. Mas não houve nenhuma delas que eu não ouvi falar de perdão. Nenhuma delas. E fico pensando por que tantas vezes repetimos o tema, abordamos com veemência, repetimos e repitamos, por conta da necessidade de deixarmos apenas de ser aqueles que entendem intelectualmente o perdão e sua necessidade, para entender e sentir a necessidade, então, de colocá-lo em prática e vivenciá-lo. Então, a proposta da manhã vai ser esclarecer-nos com relação a qual é a visão de Jesus com relação ao perdão. Para falar dessa visão de Jesus, nós queremos inicialmente perguntar aos companheiros por que nós, espíritas, buscamos a visão de Jesus. Alguns segmentos religiosos, e aqui não vale nenhuma crítica, é apenas uma observação, que têm dito que nós, espíritas, não somos cristãos, não é? Talvez eles desconheçam-nos, talvez não tenham vindo até aqui, para perceber o quanto nós somos cristãos, e muito. E o nosso foco em buscar a visão de Jesus com relação aos assuntos da vida e do dia a dia, é porque, meus irmãos, nos foi apresentado Jesus, e essa questão, eu costumo dizer, que é a central do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai inquirindo os amigos espirituais, ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então essa pergunta, por si só, a pergunta daria possibilidade de uma palestra inteira. Porque veja, meus irmãos, o amor de Deus por cada um de nós. Seres ainda imperfeitos, em evolução, mas Deus tem oferecido. O oferecimento é agora. Esse mesmo Jesus que no passado nós não compreendemos, que nós mal interpretamos, que nós rejeitamos, que não acolhemos a sua mensagem em nossos corações, ainda hoje é reoferecido por Jesus. Tem oferecido ao homem. Para que esse Jesus e a sua mensagem, o seu evangelho, que segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, seria o evangelho de amor e de redenção, esse evangelho nos é oferecido, e esse Jesus como sendo ele o nosso guia e o nosso modelo. E a resposta que é dada a Allan Kardec é a menor resposta do Livro dos Espíritos. No entanto, a mais importante delas. Jesus. Se pudéssemos olhar os originais franceses, e foi assim que o Instituto de Difusão Espírita, lá de Arara, de São Paulo, fez uma tradução mais linear, e a resposta é acrescida do verbo ver no imperativo. É dito lá: vede Jesus. Como que se não bastasse, meus irmãos, compreendermos que temos que olhar para Jesus como nosso guia e modelo, mas procurar vivenciar os seus exemplos. Olhar para ele de forma diferente, para entender que os seus ensinamentos são capazes de nos ajudar a transformarmos-nos em pessoas melhores. E essa é a grande proposta. Meus queridos, viemos aqui esse planeta para amar, para aprender a amar. O grande objetivo da encarnação. Todos nós temos várias missões, mas um comum a todos nós: aprender a amar, através dos relacionamentos e seguindo o exemplo de Jesus. Allan Kardec, diante da resposta dos amigos espirituais, ele acrescenta um comentário extremamente interessante e consolador. Diz assim Allan Kardec no comentário da questão 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Meus irmãos, nós podemos aspirar com plena consciência um dia sermos igual a Jesus. Amarmos como ele amava. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é a nossa meta. Paulo de Tarso, escrevendo uma carta, me parece que aos Efésios, ele vai dizer que a nossa luta nos levaria a conquistar a plenitude do homem perfeito, chegar à estatura de varão perfeito, que é a estatura de Jesus. Queridos, diante desse momento, a gente para refletir e pensamos. Certa ocasião, o Nazareno disse-nos que nós faríamos as obras que ele fez e ainda poderíamos fazê-las maiores. Faríamos ainda maiores. Jesus enxergava em nós, muitas vezes, o que nós não vemos, a nossa própria potencialidade. Esse homem que hoje é imperfeito, que luta para vencer, que não consegue muitas vezes, mas que será perfeito um dia. Jesus enxerga em nós as qualidades.
Somos nós que focamos muitas vezes nos defeitos e nos flagelamos de forma incorreta. Jesus não pune, ele não castiga e muito menos nos censura. Ele entende a minha humanidade. No entanto, ele me incentiva a cada dia, descobrindo a minha humanidade, tentar me superar e vencer. Mas um dia seremos um Cristo. Um dia, quem sabe, seremos convidados de uma comunidade no mundo espiritual, imagino que numa comunidade solar, e o nosso nome vai ser convidado, vai ser lido, vamos até a frente, e vamos receber uma proposta para governar um planeta, né? Sendo criado por Deus daqui a alguns bilhões de anos, sem a gente se empolgar muito, né? Mas o Cristo que nós seremos um dia, meus irmãos, ele começa com a atitude que eu tomo hoje. A atitude da paciência, da tolerância, da amizade, do amor incondicional, que vem através da piedade, da misericórdia, da compaixão e especialmente através da caridade. Mas completando o raciocínio de Allan Kardec, ele vai dizer: Deus nos oferece a Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. A doutrina de Jesus, a mais pura lei do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós temos vivenciado em nossa história de vida, de espíritos imortais que somos, em diversas encarnações, fatos que têm nos feito construir um sistema de crenças. Sistema que é pessoal, que nós temos uma resistência de ceder e de mudar. Mas nós todos temos crenças e conceitos formados ao longo das encarnações. Muitos dos conceitos não estão corretos, não estão ajustados ao conceito de Jesus, da lei de Deus, da lei de amor. Então, o nosso momento, a oportunidade que Deus nos dá nessa manhã de domingo, é refletirmos o conceito que temos sobre o perdão e tentar perceber se esse conceito tem sido funcional. E se não tem sido, nos desafiar a tentar ajustar o nosso conceito, muitas vezes arcaico, debilitado, aquele conceito de perdão que eu perdoo, mas eu imponho condições, eu te perdoo se você fizer isso ou aquilo outro, ou então um perdão que parece algo que eu dou, que eu me sinto alguém superior, porque eu estou oferecendo perdão a alguém, para entender que esses conceitos equivocados vieram naturalmente de construções do passado. Mas nós temos a oportunidade, dessa manhã, nesse momento, mudar o conceito. Por isso, Chico Xavier, muito acertadamente, deixou-nos uma frase onde ele diz: cada dia que Deus nos dá, são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Estamos começando o domingo. Temos um domingo, e depois do domingo, depois da palestra, o restante do domingo. O que fazer com o perdão? O que fazer com o meu conceito? O que eu posso fazer para aprender a perdoar melhor? Mas seguindo, meus irmãos, então, nós buscamos a visão de Jesus. Mas qual é a visão de Jesus que nós buscamos? Coloquei aqui a imagem do episódio da crucificação. Então a imagem do Cristo, ele está erguido no madeiro infame, e lá de cima ele tem uma visão de um ponto mais alto. Observe só. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 4, é dito assim: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Meus irmãos, a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Essa doutrina tem como função primordial consolar. As tribunas espíritas deveriam ser usadas de forma constante para trazer consolo, e esse consolo viria através da informação. Então estamos percebendo, meus irmãos, que o planeta que habitamos, que estamos habilitados a habitar, é um planeta de provas e expiações, migrando para a regeneração, no momento de transição. Vai ser um outro assunto, mas um planeta onde nós estamos aqui para acertarmos os débitos do passado. Onde é um planeta que nós estamos aqui para crescermos, evoluirmos através do sofrimento e da dor, dos embates da vida. E quantas vezes nós não aceitamos a luta, não aceitamos o problema, nos revoltamos contra Deus, porque não temos essa consciência. Estamos aqui para enfrentar dificuldades. Eu imagino que todos nós temos problemas. Se perguntássemos aqui se alguém não tem problema, alguém poderia levantar a mão? E se levantasse a mão, ia arrumar um grande problema, né? Que é explicar para a gente o que é viver sem problemas. Nós não sabemos o que é isso ainda. A evolução da raça humana, do planeta e dos corações em direção ao amor serão muito menores as aflições e as dores. Mas diante disso, e seguindo o raciocínio, dizem os amigos espirituais:
Mostra o Espiritismo o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Veja que raciocínio perfeito e consolador. Então eu entendo que o que eu estou vivenciando hoje é uma colheita do que eu semeei, equivocado, ou então deixando as sombras permearem as minhas ações, tudo bem. Então não é Deus que está me castigando ou que está me punindo. Somos nós mesmos que estamos recolhendo aquilo que semeamos. Nos dá então o direito, nos dá a possibilidade de ajustarmos-nos, de entendermos que Deus não castiga e pararmos de estar revoltados e zangados com Ele. Pelo contrário, recorrermos para que Ele nos auxilie nessa caminhada tão difícil, tão desafiadora, mas possível, porque Deus não nos dá um fardo maior do que podemos levar. Mas segue os amigos espirituais para a gente poder fechar o raciocínio e matar a curiosidade dos 3 ismos do perdão de Jesus. Sabe que o sofrimento, lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. E conclui dizendo: dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então a visão de Jesus que nós buscamos é a visão do alto. Meus irmãos, que visão é essa do alto? Tentar enxergar a vida com a visão do espírito imortal que nós somos. Quantas vezes temos vivenciado muitos embates e construímos de verdade dificuldades que não são tão importantes assim, porque a nossa visão é terra, é linear, é material. Mas nós somos seres imortais. Se buscarmos a visão do Cristo, e a visão do Cristo é a visão do alto. Quando Paulo de Tarso fala, interpreta essa questão, ele na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O convite, meus irmãos, nessa manhã, é buscarmos as coisas do alto. Buscarmos a visão de Jesus. Buscar o perdão na visão de Jesus. Agora, qual é a visão de Jesus, então? Se é do alto, é aquela visão de Mateus, capítulo 3, versículo 2. O primeiro discurso de Jesus, que vem sendo, meus irmãos, repetido até hoje. O mesmo discurso, onde ele começou a andar pela Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Talvez a sua Bíblia tenha a tradução diferente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas o que o Cristo queria dizer? Que discurso é esse? Meus irmãos, arrependimento é mudar de direção. Arrependimento, a palavra na origem, significa mudar, se transformar, corrigir as rotas, aparar as arestas. Então ele convidava-nos a uma mudança, a desafiarmos uma mudança. Aquele sistema de crença que construímos no passado, ele tende a querer permanecer, é natural. Nós somos desafiados a fazer o novo e questionamos e insistimos para manter como estamos. Mas é preciso, vez por outra, revermos o conceito, honestamente. Se o meu sistema de crenças não está me levando para próximo de Deus e para ampliar a capacidade de amar. Então ele está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que significa a chegada do reino de Deus? A realidade espiritual. Meus irmãos, nós somos espíritos imortais. Nós somos seres imortais. E esses seres imortais, há uma passagem de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, e aqui cabe um parêntese pequeno, por causa do relógio, mas para dizer o quanto Jesus nos ama. Nesse capítulo 17, ele faz uma oração pelos discípulos que viriam. Vejam, antes mesmo de sermos discípulos, ele já intercedia o Pai por nós. E no versículo 14, ele vai dizer assim: Pai, não os peço que os tire do mundo. O mundo é necessário, a luta, o embate é necessário, mas os peço que os livres do mal. E diz: porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Dizendo que nossa natureza é espiritual. E quantas vezes, meus irmãos, ainda fazemos
aquela confusão tão natural. Dizemos que temos um espírito, na verdade, quando na verdade somos um espírito. Nós temos um corpo que nos é emprestado por Deus. Um corpo ideal, adequado, nas condições e características, para que o meu espírito, o espírito imortal que eu sou, possa utilizar desse aparelho, como diz a linguagem de André Luiz, para angariar recursos e crescer no espírito mortal. Como é que eu cresço, meus irmãos? Revendo meus conceitos. Aqueles que eu construí, até bem intencionado, porque eu precisava ter um conceito, mas talvez o meu conceito de perdão não seja o de Jesus. Então, nessa manhã, eu preciso me desafiar a entender o conceito do Cristo. Primeiro ponto. Segundo, tentar transformar o que eu estou entendendo intelectualmente em sentimento e em ação. Porque, meus irmãos, eu imagino que muitos de nós estamos ficando doentes. Adoecidos porque não sabemos ainda como perdoar. Nessa manhã, vamos revelar como. Então, a nossa responsabilidade aumenta. Nossa responsabilidade aumentará. Porque de Jesus, quanto mais nos for dado, mais também nos será cobrado. Tudo bem, meus companheiros? Alguém quer sair antes disso, para não ficar mais responsável? Não, né? Vamos todos ficar. Vamos ficar para tentar entender e, mais uma vez, nos desafiar a tentar aplicar. E não conseguindo, tentamos mais uma vez. Né? Diz Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do homem de bem, ele diz que o homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Deveria ser esse o nosso propósito maior, de nos estar monitorando, enxergando o que temos de defeitos e qualidades, valorizando os defeitos e trabalhando para combater as faltas, os erros e as limitações. Mas voltando para o tema, meus irmãos, esses espíritos imortais, eles são responsáveis. E eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, capítulo de número 14, versículo 12, quando Paulo de Tarso, que era um legislador, um homem da lei, um doutor da lei, ele vai dizer assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Queridos, há um compromisso. Nós assumimos no mundo espiritual um compromisso com Jesus, de retornarmos à pátria maior, melhores do que chegamos. E há um projeto pessoal, desenvolvido especialmente para cada um de nós. No entanto, embarcamos no corpo físico e esquecemos os nossos compromissos. Paulo de Tarso nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, não me lembro o versículo, mas ele diz, como um homem da lei que era, ele diz assim: haverá o dia que todos nós compareceremos ante o tribunal do Cristo para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Então esse corpo emprestado, esse aparelho, um dia eu vou dar contas. Não será uma reunião para punir, não. Será um tribunal corrigitivo. Vamos nos sentar após a encarnação, após o desencarne, após estarmos estabilizados emocionalmente. Uma reunião onde vai estar presente nosso anjo de guarda, alguns amigos espirituais, um preposto do Cristo, para avaliar a nossa encarnação. Sabe para quê, meus irmãos? Para nos ajudar, para nos corrigir. Então eu vou detectar onde eu fui bem, onde eu fui mal. Então eu fui um mau pai. Então vamos fazer um curso intensivo de pai do mundo espiritual, para quando você encarnar de novo e for pai, você ter chances de ser um pai melhor. Nada de condenação. Jesus e Deus não nos condenam. Nós mesmos que, invigilantemente, trazendo resquícios da religião do passado, nos autocondenamos. Jesus compreende a sua limitação. Ele passou, entre aspas, por semelhantes dificuldades que passamos agora. Num planeta que, segundo diz Emmanuel, já virou poeira dos sóis, no livro A Caminho da Luz. Né? Mas ele sabe o que é ter carne. Ele sabe o que é o desafio. Ele sabe o que Paulo quis dizer. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu quero eu faço. A luta constante. Mas a luta, meus irmãos, não deve nos permitir sequer pensar em desistir. Estamos aqui para seguir adiante. Mesmo com aparentes fracassos, nós nos levantamos, nos reerguemos, rogamos a Deus a luz e caminhamos em direção à vitória de nós mesmos. Mas seguindo, meus irmãos, esses espíritos, então, vamos falar de perdão? Vamos pensar nesse perdão, na visão de Jesus? Então ele seria o perdão. Esse é o perdão, eu vou trabalhá-lo como sendo, no conceito da doutrina, no conceito dicionário, diz que perdão é remissão de uma falta ou de uma ofensa. Então o conceito linear. Eu fui ver o que era remissão.
Remissão é uma absolução, é uma indulgência, sentimento de compaixão e de misericórdia. Fiquei encantado, porque eu encontrei isso aqui, meus irmãos, no dicionário comum. E ele está falando em compaixão e misericórdia. Então, o perdão precisa ser permeado por compaixão e misericórdia. Se ele não tiver isso, talvez eu não tenha entendido o que é perdoar. Na questão 886, eu trouxe aqui como exemplo, Allan Kardec vai perguntar aos amigos espirituais sobre a questão do conceito de Jesus com relação à verdadeira caridade. Lembra dessa questão? Muito comum, né, para a gente decorar. Os amigos espirituais vão dizer para Allan Kardec que a caridade, no entendimento de Jesus, é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições alheias e depois o perdão das ofensas. Inspirado nessa caridade de 3 aspectos, eu imaginei os 3 Is do perdão de Jesus. Então vamos sanar a nossa curiosidade agora. Quais são os 3 Is? Vou dizê-los aqui na tela e depois trabalharemos cada um deles brevemente. Primeiro I, perdão imediato. Segundo I, perdão incondicional. E o terceiro I, perdão imparcial. Podemos trabalhar todos? Todo mundo pronto? Vamos lá então. Começamos com o perdão imediato. O texto que trouxemos para desenvolvermos em cima dele, Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Sermão da montanha. Né? O grande sermão da montanha. Apresentado certa vez a Mahatma Gandhi, que era indiano, mas nem por isso se furtou a analisar o texto cristão, leu aquele sermão. Ele era emissário de Jesus, embora não soubesse disso. Mas ele leu e disse assim: se por acaso, algum dia, todo o material religioso escrito no mundo se perdesse por alguma razão e restasse esse sermão, todo o trabalho de resgate moral da humanidade estaria preservado. Um sermão, meus irmãos, perfeito, maravilhoso, onde ele apresenta as bases de sua doutrina e vai incluir o tema perdão. Vejam só, capítulo 5, versículo 25 e 26. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Quantas vezes, meus irmãos, ouvimos essa mensagem? Nessa encarnação, uma porção. E nas outras? Não dá para contar. Muitas vezes. Será que eu entendo o que eu estou lendo? Será que eu compreendo? Eu sei o que é depressa. Depressa, o dicionário vai dizer que depressa é com pressa, rapidamente, em pouco tempo, em breve, sem demora. Eu tenho convicção plena que nós todos sabemos o que é depressa. Mas vou dar um exemplo, para ilustrar. Então a dona de casa está querendo trocar de fogão. Está aquele fogãozinho que tem que empurrar para pegar, sabe como é que é? Está com vontade de comprar um fogão novo. E o sonho de consumo é um fogão sem propaganda, da Electrolux, de aço escovado. Lateral também é aço, não é pintado de cinza não. É escovado a lateral também. 5 queimadores. O do meio ele é maior, mais potente. Tem 2 fornos independentes. Você pode usar um ou outro, ou os 2. Perfeição, né? E você está vendo televisão e seu marido está na cozinha tomando uma água. E começa a propaganda do fogão. E você diz assim: meu amor, vem aqui depressa ver o fogão que eu quero. Ele larga o copo no ar e, como uma flecha, ele tenta chegar na sala para ver os últimos 8 segundos, para ver se ele guarda a imagem do fogão. Nós sabemos o que é depressa. Nós sabemos. E por que, meus irmãos, protelamos? Por que deixamos para perdoar amanhã? O Cristo dizia-nos que precisava perdoar agora. O perdão tem que ser já. Ele tem que ser imediato. Porque se eu permitir os resquícios de mágoa e rancor no meu coração, nós adoeceremos. Muitos de nós teremos um câncer que não estava na programação reencarnatória. Não era para passarmos por isso, mas porque não soubemos perdoar e guardamos as mágoas, adoecemos. William Shakespeare, famoso dramaturgo inglês, ele vai dizer numa das suas frases que sentir sentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. Nós morremos. Meus irmãos, voltando para cá para o nosso tema, há uma outra tradução da Bíblia, que ao invés de concilia-te, é reconcilia-te. E eu quase que incluí aqui o 4 I
do perdão de Jesus, mas achei que ia ficar demais. O perdão insistente. Então, muitas vezes, nós até perdoamos, mas não tem um limite. Dizemos isso, eu tenho um limite. Meus irmãos, o perdão tem que ser sem limites. Ele tem que ser insistente. Eu tenho que procurar perdoar imediatamente e pedir perdão de novo. E mais uma vez, até que eu entendo o que significa 70 vezes 7 vezes, 70 vezes 7 vezes cada perdão da ofensa ao meu irmão. Mas o texto segue, ele fala na prisão. Seremos encerrados na prisão. Que prisão seria essa, meus queridos? Essa prisão, que no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, Allan Kardec vai dizer que é o corpo material. Então nós somos espíritos imortais livres, aprisionados no corpo material, necessitando de uma encarnação para quê? Para podermos experienciarmos uma oportunidade preciosíssima para desenvolver as valências do espírito imortal. Temos aproveitado essa encarnação? Será que temos aproveitado? Ou temos focado no ter? Ainda estamos muito inclinados no ter. Ainda o material é muito importante para a gente. Esquecemos de priorizar e de buscar o que é primordial. Não viemos aqui ao planeta para casar, para ficar rico, para ter um diploma. Também viemos. Mas o diploma, o casamento e o dinheiro deveriam ser instrumentos para conquistar amor no coração do espírito imortal. Só isso. Mas nós perdemos o foco. Assim como fizemos lá na Idade Média. Assim como nos fizemos nos dias de Jesus, quando João Evangelista, exilado na ilha de Patmos, vai escrever no livro de Apocalipse, como se ele fosse o próprio Jesus, parafraseando Jesus, ele diz assim: o que tenho contra vós, claro que é uma linguagem judaica, Jesus não tem nada contra ninguém, mas o que tenho contra vós é que abandonastes o teu primeiro amor. Meus irmãos, qual é o meu foco? Será que eu tenho valorizado o que é de fato de ter valor? Será que eu entendi o que são tesouros dos céus? Buscai para vós outros a juntar tesouros dos céus. Seriam bônus horas? Não. As valências do espírito imortal, conquistar a capacidade de perdoar, conquistar o amor incondicional, conquistar a paciência, a tolerância, a camaradagem, a gentileza, a compaixão, a piedade, a misericórdia. Valências de um tesouro imperecível, que vamos levar para a imortalidade. E vai contribuir muito conosco para as próximas encarnações, até a nossa chegada à perfeição moral. Mas esse corpo, não temos como fugir dele. Agora observem só, vejam, meus irmãos, no versículo 26, ainda Mateus, ainda Jesus por Mateus: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. O que significa isso? Pagar o último ceitil. Estar quites com a lei de Deus. Diz Allan Kardec ainda no capítulo 10, interpretando esse texto tão importante, ele vai dizer: não sairás de lá, da prisão, enquanto não houveres pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houveres satisfeito completamente a justiça de Deus. Meus irmãos, nós viemos aqui a esse planeta para cumprir a justiça de Deus, para compreender, para fazer acertos dos débitos do passado. E esse raciocínio deveria nos nortear, nos nortear a nossa história, em direção a essa conquista. Satisfazer completamente a justiça de Deus. Interessante, quando ele fala em Deus aqui, o conceito de Deus, o conceito do Espírito de Deus, é o conceito de João Evangelista. Lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, a parte B, onde ele vai dizer que Deus é amor. Meus irmãos, não há conceito, para mim, melhor do que o de João Evangelista. Deus é amor. Se ele é amor, ele não pune e não castiga. Quem nos pune somos nós mesmos, escolhendo equivocadamente no passado e produzindo resultados hoje. Então eu posso sim fazer as pazes com Deus, a aliança com Deus, e pedir: Senhor, eu estou em débito, eu sou um devedor, eu tenho dificuldades, tenho minhas fraquezas, não posso escondê-las de você. Mas me ajuda aí para vencer hoje um pouquinho desse velho homem e transformar esse homem em luz, esse homem de bem, essa nova criatura que Paulo chamaria nas cartas aos Romanos e aos Coríntios, uma criatura capaz de amar, de cumprir a lei, essa lei de Deus. Então, meus irmãos, o perdão de Jesus, no primeiro momento, o perdão imediato, é aquele perdão já. É aquele perdão que funciona para a gente como um antídoto. Aquele perdão que Chico Xavier, inspirado nessa frase de Chico Xavier, ele vai dizer: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um
pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Recomeçar agora. Meus irmãos, a hora de mudar o conceito de perdão é agora. Não deixe para amanhã, porque nós vamos trabalhando assim, esse perdão imediato, esse perdão já, como ele sendo um anti-resíduos deletérios, como ele sendo um anti-mágoas, que vai nos trazer saúde, inclusive física. O perdão, nós merecemos o perdão. Nós não perdoamos por conta do outro. Nós perdoamos por nós mesmos. Pela nossa consciência cristã. Eu li um livro há um tempo atrás, para passar para o segundo I. O autor da Era Espírita dizia que perdoar é como soltar um preso da cadeia. E depois perceber que o preso era você. Quantas vezes, meus irmãos, atrelados a histórias do passado, não tão significativas assim, nós levamos anos, décadas, milênios num processo obsessivo, por não termos entendido a limitação do outro, a nossa própria limitação, e colocado em prática o perdão. Tudo certo? Podemos seguir? Perdão imediato. O segundo perdão, o segundo I, incondicional. Incondicional. O que é incondicional? Primeiro vem de condição. Condição é o que determina ou não a realização de alguma coisa. Voltemos ao fogão Electrolux. Meu amor, esse é o fogão. Ele olha para a televisão, 8 segundos. No final da propaganda diz, meu amor, esse mês não tem condição. Condição é quando eu posso fazer alguma coisa ou não. Incondicional, o in é um morfema com sentido de privar ou negar. Se é contrário. Então, quando eu perdoo sem condições, incondicional é um perdão sem impor condições. Nós, no nível espiritual e emocional que estamos, às vezes não somos muito maduros. Talvez infantis mesmo. Quando queremos perdoar o outro, mas impomos condição. Olha, eu vou te perdoar. Mas você tem que me prometer que nunca mais vai fazer isso, veja. Eu te desafio. O desafio que nós não podemos cumprir. Ninguém muda de hábito, de comportamento, de um modo para outro, porque decidiu. É um trabalho. Requer trabalho. Talvez muitas encarnações. Compreenda a limitação do seu irmão. Como, da mesma forma que você quer que ele compreenda a sua. Então, em perdão sem impor condições. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, quando trata de amar os vossos inimigos, Allan Kardec faz, no item 3, um comentário, diz assim, amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Vejam, não opor nenhum obstáculo. Quantas vezes nós temos sido os que impedimos o trânsito do perdão. As pessoas até querem se desculpar, mas nosso orgulho, a nossa vaidade, ainda o egoísmo tão latente em cada um de nós, nossa luta constante para vencê-lo, impede porque o perdão não foi da forma que eu gostaria que fosse. Então nós impedimos o trânsito do perdão. Meus irmãos, por invigilância, por imaturidade. Talvez seja a hora de começar a pensar nesse perdão incondicional. Que lá, desse perdão incondicional, Jesus vai também trabalhar no próprio sermão da montanha. Observe, meus irmãos, vou ler o texto, que é um pouquinho longo, rapidamente fazer um comentário só. Mateus 5, agora 38 a 45. O mesmo sermão da montanha. Diz assim o Nazareno. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Vou dar uma pausa aqui, meus irmãos. Com sorte, a maioria de nós, alguns de nós aqui, com muita sorte, está na segunda encarnação espírita. Para a maioria de nós é a primeira. Concorda? Nós viemos ouvindo das religiões do passado, olho por olho, dente por dente, nos massacrar o psiquismo. Nós ainda queremos vingança. Não é verdade? Você está vendo televisão, aparece lá aquele político, desviou verbos de maneira escolar. Você está distraído naquela poltrona miserável, sem pensar. O homem velho vem, dá vontade de pegar no pescoço, não é? Mas você lembra de Jesus, você faz uma prece, você sabe que agora tem que abraçar e acolher. Mas o homem velho está na gente. Meus irmãos, nós aprendemos durante várias encarnações. Essa é uma das primeiras a mudar o paradigma. Vejam só. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece também a outra. Se quiséssemos traduzir isso numa linguagem mais atual, não é oferecer literalmente também a face, mas é se alguém te trata mal, dá outra face e trata bem. Se alguém te menospreza, seja atencioso para com ele. Se alguém te critica, silencia, não revida, não.
Porque nós aprendemos olho por olho, dente por dente. O revide imediato. No entanto, agora a proposta do Cristo é diferente. Que eu não trate o outro com maldade. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos também, no capítulo 12, ele trabalha muito isso. Ele vai dizer assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, não é porque o colega de trabalho te trata mal que você vai tratá-lo mal. Não. Você vai tratá-lo como Jesus te ensinou. Bem. Não é porque as pessoas fazem o mal e invalidam os processos de correção que nós faremos o mesmo. Não. Nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Fala de Jesus. E o sal, ele precisa temperar. Ele precisa ter um equilíbrio para ser bem usado. Nós podemos fazer isso sim, mas evitar dar lugar ao mal que existe em nós. Mas para trabalharmos o bem que precisamos cada vez mais construir. Mas seguindo, voltando lá para Mateus 38, ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, largue-lhe também a capa. Olha só. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai comer 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que te quiser que lhe empreste. Meus irmãos, ele está falando, e se qualquer te obrigar? Ele não está dizendo se for amigo, se for inimigo, se for bom, se for ruim, se for religioso ou não. Ele não está olhando, não está dizendo que eu devo perdoar porque é meu chefe. Claro, se não perdoar o chefe, qual o risco de perder o emprego? Não é um perdão incondicional. Eu tenho que perdoar a qualquer um. E aí eu me lembrei do complemento, onde diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Tem traduções da Bíblia, pode ser a sua, no lugar de aborrecerás é odiarás. Fomos treinados para odiar. Hoje, no Oriente Médio, as crianças são orientadas a odiar. Ainda é. Nós viemos dessa cultura, de uma religião que ainda agride hoje. Uma religião que ainda pretende ter um Deus particular. Um Deus que me salva e que manda os outros para queimar eternamente do fogo do inferno. Olha que a ideia que nós estamos sendo, meus irmãos. Passamos por aqueles bancos de igreja há muito tempo. É hora de mudar o nosso conceito e ajustar ao conceito do Cristo, de amor e de perdão. Mas ele conclui dizendo: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. Então a proposta de Jesus não é uma proposta fácil. É desafiadora. É um perdão imediato. É um perdão incondicional. É amar a inimigos. Esse tema é tão difícil de entender que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro explicando de forma prática, em 8 atitudes, como é que eu posso efetivamente amar meus inimigos. Mas para concluir essa parte, passar para o terceiro livro do perdão, alguém poderia aplicar um passe nesse relógio para mim? Esse relógio está obsidiado, tá? Ele não está na mão, não é a velocidade que ele está ali. Ele não é assim no dia a dia. Mas vamos lá. Joana de Anjos, desse tema fala, através de Walter Franco. Eu gostaria de propor aos companheiros decorar essa frase. Decora e usa uma vez nessa semana. Olha que frase fácil de decorar. O mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço das pessoas. Deixe ao outro o direito de agirem como quiser. Nós daremos conta de nós mesmos. Procure entender a falha um do outro, porque nós falhamos também. E procure, ao invés de revidar, que é o que está impregnado no nosso psiquismo há séculos, tente fazer diferente. Te tratou mal, trata bem. Pague com a outra moeda. Dê a outra face. Tudo certo? Podemos seguir para o terceiro I? O perdão imparcial. O perdão imparcial, ele tem uma condição. Ele tem uma condição, trazida por Jesus também no Sermão do Monte, que vai trabalhar a justiça e a igualdade. Ele vai trabalhar, é o capítulo 6 de Mateus, versículo 14. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Há uma condição: se perdoarmos. Na oração do Pai Nosso, aquela que o Mestre nos ensinou, ele diz: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. Será que eu tenho entendido isso, meus irmãos? Mais do que intelectualmente, eu tenho sentido isso. Se perdoarmos, queremos o perdão de Deus,
Precisamos do perdão de Deus? Sim. E por que não perdoar e dar uma segunda chance aos que estão conosco e que, como nós, cometem erros e falhas? Será que temos entendido isso? Então esse perdão imparcial, meus irmãos, ele tem que ser trabalhado. E Paulo, mais uma vez, capítulo 12 de Romanos, versículo 20, ele vai dizer assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Uma linguagem judaica, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A ideia do galardão, a ideia do prêmio, da recompensa. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então ele não está falando que é para dar só para aquele que nós gostamos e amamos, mas para aqueles todos, uma forma de imparcialidade, porque a justiça será feita sem medirmos a quem. Nós olhamos apenas os acontecimentos de forma muito clara e honesta. Quantas vezes, meus irmãos, temos agido como os fariseus? Temos 2 pesos e 2 medidas. Se o companheiro fura o sinal vermelho, tomara que seja multado. Se você, por acaso, furou, ai meu Deus, tomara que o pardal não fosse lá. Né? Por quê? Porque nós somos treinados assim. É lá de trás. Qual o problema? Nenhum. A hora é de mudar agora, é de corrigir essa falsa ideia, essa pseudo-ideia de que nós merecemos mais do que os outros. Somos seres iguais. Então eu preciso olhar a todos como seres iguais e tentar exercitar esse perdão incondicional, imediato e imparcial, que não julga o motivo do perdão. Meus irmãos, nós não temos condições de julgar ninguém. Não estamos habilitados a julgar ninguém. Não é da nossa carreira julgar as pessoas, até porque não conhecemos a história. Mas ousamos-nos em juízes e às vezes condenamos, somos até os algozes e carrascos, ferindo aquele que ela fala do Cristo, também no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgardes, vos hão de julgar também. Será que eu entendi que eu não estou aqui para julgar? O Nazareno disse-nos isso também no Sermão do Monte, quando ele nos orientava. Antes de você tentar tirar um cisco do olho do teu irmão, atenta-te primeiro a tirar a trave do teu olho. Olha para você. Olhar para o outro é um risco. Tente hoje você ser um homem melhor. Compare-se com você, não se compare com o outro. A luta é individual. Embora nós possamos, com a nossa luta individual e com vitórias adquiridas, auxiliar os outros à nossa volta, é bem verdade. Mas o foco tem que ser você. Não tente mudar o outro. Mude você primeiro. Ah, mas não vai ter jeito, vai. A longo prazo, a médio prazo, os resultados acontecem quando eu exerço a mudança em mim mesmo. Que já não é algo fácil. Que requer luta e trabalho. Mas voltando para o texto, meus irmãos, para a gente poder avançar, Paulo, mais uma vez, agora em Efésios, capítulo 4, versículo 32, vai dizer: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, olha só, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo perdoou. Jesus foi o maior exemplo de perdão. O maior exemplo. Tem 10 minutos ainda. É porque tem muita coisa pela frente. Vamos correr. É que está adiantado esse relógio. Está adiantado esse relógio? Mas tá bom, está na hora. Vamos lá. Então, meus irmãos, vamos lá. Perdoar como Jesus nos perdoou. E aí, eu me lembrei de Emmanuel, Fonte Viva, lição 113. Ele diz assim: que seria de nós? Olha a pergunta de Emmanuel, do coração. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? Meus irmãos, se não fosse, se o perdão não houvesse compaixão e misericórdia, nós já teríamos sido destruídos. Jeremias diz isso. Livro Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a causa de não termos sido consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus renovou essa manhã a misericórdia. Muitas vezes nós que não aceitamos a misericórdia, Deus não está te condenando, nem quer, nem vai. Ele quer que você aprenda a amar através de suas próprias experiências. Mas Ele está dizendo então, que seria de nós se o Cristo não compreendesse. E completa dizendo, e se esperarmos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Aquela passagem tão conhecida de João capítulo 8, né? Aquela mulher teria sido pega
em pleno ato de adultério, e rezava a lei de Moisés que ela deveria ser apedrejada, lapidada. Então os fariseus, aproveitando aquele momento, levaram até Jesus: Senhor, a lei diz isso. E o que você vai dizer? O que você tem a dizer? E ele olhou para aqueles homens com um olhar amoroso e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E abaixou-se no chão e começou a escrever, ou era na areia, ou num terreno empoeirado. Escreveu com o dedo. E aí diz os historiadores que ele começou a escrever os erros daqueles homens. A começar pelos mais velhos. Muitos ali adulteravam aquela mulher. Ele começa a escrever, e aqueles homens viram e perceberam que estavam diante, não de um homem qualquer, mas do Messias, do Cristo da terra, que conhecia-lhes o coração. E diante daquele pecado que ele cometia, honestamente soltaram as pedras e foram embora. E de um a um, a começar pelos mais velhos, até os mais novos, abandonaram as pedras. No final daquele momento, que estavam naquela pequena arena, Jesus e a mulher adulta. E ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, eles não me acusaram. E aquele que era perfeito, que podia condenar, disse: mulher, nem eu te condeno, nem eu te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O perdão do Cristo liberta. Não é o perdão que pune, não é o perdão que castiga e que invalida a história do outro. É o perdão que liberta. Principalmente a autolibertação. Mas seguindo, meus irmãos, então, esse perdão imparcial, para fechar e para poder chegar à conclusão, Mateus 7, versículo 12, uma das principais máximas de Jesus. A maior e melhor de todas a humanidade com relação à justiça. Ele vai dizer assim: portanto, tudo o que quereis que os outros façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Será que eu tenho perdoado? Será que eu tenho feito ao outro que gostaria que me fizesse? Eu cometo um erro, e o meu discurso é esse. Mas eu sou um ser humano. Eu cometo erros. Você tem que relevar, não é assim? Mas quando o outro erra, esse discurso não me serve. Eu me torno juiz e de mão pesada. E se puder, eu condeno a milhares de anos no purgatório, não é? Meus irmãos, é hora de termos justiça, um senso de equidade, fazendo o outro como gostaríamos que eles nos fizessem. Então está aqui, os 3 Is. Meus irmãos, quando nós falamos em lei, porque isso é a lei dos profetas, nós lembramos a lei de Jesus, a lei maior, o mandamento que ele nos deixou. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós temos dúvidas com relação a esse mandamento? Não há dúvidas. Nós entendemos claramente o mandamento do Cristo é nos amarmos uns aos outros, tendo-o como exemplo. Será que eu tenho tentado fazer isso? Será que eu tenho buscado esse tipo de amor? Quando Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele vai falar desse mandamento, dessa lei do Cristo. Ele escreve assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Mais tarde, Paulo de Tarso, no capítulo 15, já desencarnado, pela Paulo, apóstolo, inspirando Allan Kardec, vai criar o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Levar a carga um do outro. Não adianta amor da boca para fora. Amor tem que se converter em atitude. E o caminho do aprendizado do amor é a caridade. Para concluir, então, esses 3 Is do perdão de Jesus tem 2 impositivos. Também é com I. O primeiro deles, indulgência. Meus irmãos, o que é indulgência? É a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Não há perdão sem indulgência. Primeiro ponto do perdão prático é indulgência. Se coloque no lugar do seu irmão. Procure saber a história dele, de onde ele vem, qual é a sua origem. Encontre as dores que ele teve para agir hoje como ele age. Indulgência. Sem essa etapa, não vamos conseguir executar o perdão. E o segundo I, introspecção. Essa análise íntima e reflexiva que a pessoa faz sobre si mesma. Exame profundo acerca de suas próprias experiências e daquilo que lhe ocorre no mundo íntimo. De modo íntimo. Meus irmãos, olhar para a gente mesmo.
buscar nos conhecer, esse autoconhecimento tão fundamental, e entender e enxergar que temos sombras, mas também temos luzes. Valorizar as luzes e combater as sombras, sem autoflagelação, sem se condenar, sem punição, entendendo a natureza da evolução, que não dá saltos, não pula etapas, mas nos tornando senhores das escolhas, nos esforçando cada dia para tentar vencer um pouco mais esse velho homem, tão mal treinado, ou treinado dentro de limitações, mas que agora é desafiado a fazer a mudança de conceitos, nessa manhã, do conceito de perdão. Então, para começar a perdoar, meu irmão, minha irmã, é preciso perdoar-se. A nossa dificuldade, que está atrapalhando o nosso perdão, a falta de perdão próprio. Como é que eu posso te dar algo que eu não tenho? Não tenho como. Eu preciso primeiro trabalhar com o auto-perdão. Como? Compreender a minha humanidade, a minha limitação, os erros do passado que não podem ser alterados, que vão produzir resultados. Mas a partir de agora, tentar fazer diferente. É essa a proposta. É aquele conceito de William Shakespeare. Não, esse conceito é do Benjamin Franklin. Franklin diz assim: a maior loucura que o homem pode cometer é continuar fazendo as coisas que sempre fez e esperar resultados diferentes. Está na hora de mudar, meus irmãos. Está na hora de recomeçar. Está na hora de perdoar-se. Por isso, Emmanuel, na Palavra de Vida Eterna, lição 15, escreve assim: não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiram pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Ele sabe disso e não nos condena. Talvez seja você mesmo se autocondenando. É hora do auto-perdão. E aí, no capítulo 23 de Lucas, versículo 34, a cena, a primeira parte da fala, a cena é essa. Jesus crucificado injustamente, não merecia aquele calvário, não merecia. Aceitou por amor, para dar exemplo. Como se não bastasse os cravos de 30 centímetros cada um, mais ou menos, aproximadamente, nos pés da cruz, uma multidão zombando, escarnecendo. Jesus, você salvava todo mundo, né? Agora desce daí, salva-te a ti mesmo. Sublimado, o olhar crístico, olha para aquela multidão. Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. Nos dando o exemplo que, por mais graves que sejam agressões, nós nos protegemos. Os nossos sentimentos e corações, exercitando o verdadeiro perdão. O perdão proposto por Jesus. Então, meus irmãos, para terminar, perdoe-se. Perdoe-se. E como diz Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, lição número 1, recomeçar é bênção da lei divina. Então, perdoe-se. Recomece. Momento de recomeçar é agora. Nós podemos vencer esse raciocínio que alguns estamos tendo aqui agora de descrença pessoal. Nós podemos sim vencer as sombras. Deus não nos deu fardos maiores que podemos levar. Ele só nos dá aquilo de que nós possamos vencer. Paulo de Tarso, vou terminar aqui com esse versículo, capítulo 8, versículo 32, quando ele fala do cântico da vitória. Nós conhecemos o cântico da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. E Paulo pergunta, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a nudez, o perigo, a espada, a crise? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele não está dizendo que somos simples vencedores, meus irmãos. Somos mais do que vencedores. No entanto, por aquele que nos amou. Capítulo 15 de João, do Evangelho, versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. E estamos tentando fazer sem Jesus. As conquistas pessoais, pautadas ainda no orgulho, no egoísmo, na vaidade, no desejo de poder, que vem nos derrubando a vara do coração. Talvez seja a hora de nos rendermos a Jesus e pedir para Ele, com honestidade: Senhor, eu não consigo perdoar ainda. Tu conheces as minhas chagas, conheces meu coração, mas eu quero perdoar. Me dê a oportunidade, me dê a coragem, me dê a força para, entendendo esse evangelho intelectualmente, eu me desafiar a me tornar praticante da palavra, como diz Tiago na carta que você escreveu, né? Para deixarmos de sermos apenas ouvintes. Tão bom vir ouvir. Mas o convite dessa manhã, Tiago dizendo:
mas nos tornemos praticantes da palavra. Então, que o Cristo de Deus possa nos fortalecer na fé, nos ajudar nessa caminhada. Se você quiser rever essa palestra, nós fizemos recentemente lá em Cabo Frio, no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Os companheiros estão filmando também, igual aqui, né? Essa iniciativa extremamente importante. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Dia desse a gente fez uma palestra lá no União Espírita Cristã, na parte da tarde. Poucos companheiros, devia ter uns 50. Mas foram vistas por 600 pessoas. Que dádiva, né? Que bom que o padrinho desse faz milagre. Isso é um milagre. A iniciativa é importante, porque diz Emmanuel que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Importantíssima essa ferramenta. Mas então que Jesus, meus irmãos, amigo divino, nos acolha em seu coração de luz, nos dê força para podermos seguir em nossa caminhada, na conquista da paz e da felicidade, entendendo que nós podemos começar agora e refazer o nosso futuro. Muita paz. Obrigada, de novo. E agora eu vou pedir a Luísa para ler a psicografia dele. Bom dia a todos e todas.